Então vamos começar aqui a análise do Banco do Brasil, um banco de mais de 200 anos de existência. Então 1808 aí que ele começou. Listagem na bolsa aí também pegando mais a data mais antiga, 43 anos, que é a data que está na CVM, mas obviamente deve ter muito mais. Quase 100 mil empregados em 2018, absurdo, né? É gigantesco o banco, muitas agências, chega a ter aquela questão da discussão do Banco do Brasil por ter o governo por trás, abrir agências que dão prejuízo em alguns lugares só para ter algum banco lá. Então faz parte, né? É um dos maiores bancos do Brasil, não tem o que falar, free float é absurdo, mas quem manda é o governo. Então, para se tornar sócio, você tem que aceitar isso aqui. Não adianta comprar Banco do Brasil e depois ficar reclamando de alguma intervenção do governo. Tem que aceitar. Reclame Aqui é um dos piores notas que eu vi assim em relação aos outros bancos, tá? Tem o Glécio também, tem a participação em algumas empresas, BBSE, Kepler, Cielo. A BBSE ele tem grande participação, Cielo mais ou menos um terço junto com o Bradesco e Kepler, eu não sei qual é de cabeça, vamos ver aqui. Se eu não me engano, é o Banco do Brasil, através do Banco BB Investimentos, 17%. Então não é tão relevante assim. É um banco que no longo prazo gerou algum retorno para os seus acionistas, bem tranquilo, lucro cotação também de boa, mas assim, aparentemente um passo atrás de Itaú e Bradesco em relação à geração de valor, né? Assim, pegando a cotação histórica e os resultados históricos, na década de 90 o Banco do Brasil era bem ruinzinho, né? E aí depois que ele começou a melhorar, virou a chave, aí ficou muito bom, até mais ou menos ali 2013 foi mais ou menos o auge dele, e desde então não saiu muito do lugar, até 2020, mas está melhorando a margem pelo menos, apesar do lucro não ter saído do lugar, a margem melhorou, porque ele está conseguindo fazer o mesmo lucro com. Quer dizer, está conseguindo fazer quase o mesmo lucro com um pouquinho mais de receita, né? Com um pouquinho menos de receita. Tal. Então tá melhor, tá tranquilo, tá nos trinques, mas qual é o grande problema do Banco do Brasil? Ele tende a emprestar mais para devedores duvidosos. Então o governo ele faz um pouco aí de. Como é que é? Uma benevolência aí para a sociedade. Então, com isso, o Banco do Brasil tem um PDD muito maior do que Bradesco e Itaú, né? Então, o Bradesco e Itaú eles podem selecionar um pouco mais as pessoas que eles vão emprestar. O Banco do Brasil, às vezes, ele acaba aí sendo um pouco mais menos restritivo para emprestar, né? Emprestar dinheiro. Então, ele acaba tendo um PDD um pouco historicamente bem maior do que Itaú e Bradesco, né? A gente vê o Bradesco historicamente aqui mais tranquilo do que o Banco do Brasil, né? Então, mas de qualquer forma, o Basileia é muito tranquilo também, o ROI muito bom para um período como esse. A gente está vendo que ele está chegando praticamente nos níveis de 2016 ali com o PDD, né? Quase 30 bilhões, 27 bilhões agora. E está segurando os dividendos conforme aquela regra do Banco Central. Ele fez uma resolução aí em 2020 para travar o payout dos bancos em 30% em 2020, tá? E dar uma segurada na onda aí. Em termos de resultado, a gente vê que mesmo assim, apesar do lucro ter caído 1 bilhão, a margem aumentou, porque com menos receita ele conseguiu ganhar uma eficiênciazinha operacional. O índice de Basileia também bem tranquilo, 21%, e o PDD, que está aí na casa de 6, 7 bilhões, não teve jeito, mas continua distribuindo dividendo. São dados bons, na minha opinião. A receita que vem caindo ao longo do tempo, provavelmente junto com a queda da Selic. Então, aparentemente é um banco que tem um pouco a receita atrelada, os empréstimos atrelados ao CDI, ou a IPCA e afins, né? O lucro também não saiu do lugar, conforme eu falei, desde 2013, quase 10 anos sem sair do lugar, mas a margem vem aumentando nos últimos anos. Isso é um dado bom. O PDD está quase no topo histórico. E o ROI, conforme eu expliquei também no Bradesco, conforme a Selic vem caindo, a tendência é o ROI dos bancos também cair, né? Mas está aí segurando a casa dos 13, 14%, dos maiores ROIs do mundo no setor bancário. Então, é um bom banco, né? Em termos de remuneração também de administradores, muito tranquilo. Enquanto o Bradesco está lá remunerando com o mesmo lucro, ou até menos, quase 1 bilhão seus executivos, o Banco do Brasil menos de 100 milhões. Então, na teoria deveria ser o contrário, né? O governo metendo a mão, remunerando seus executivos lá, pelo contrário. O governo remunerando muito menos que Itaú e Bradesco, praticamente com lucros parecidos, tá? Receitas também parecidas. Então, ponto para o Banco do Brasil nesse quesito. Agora vamos dar uma olhadinha melhor. Para quem não sabia, o Banco do Brasil ele é listado no mercado de balcão americano, no OTC, com a DR uma DR para uma ON, tá? Então, com esse ticker aqui, ó, BD ORI, então ele é listado na bolsa. Na bolsa não, né? Mercado de balcão americano, tá? Então, para quem quiser investir
quem o americano quiser investir tem essa opção, mas OTC é mais complicado, né? Quem fizer meu curso de estoques lá vai entender um pouquinho melhor. No caso aí do Banco do Brasil, eu peguei a apresentação rapidinho para a gente dar uma olhadinha no perfil corporativo dele, o que ele ganha dinheiro. Então, assim como o Itaú, o Bradesco, os bancos brasileiros eles tendem a ter fontes de receita diversificadas. Então, enquanto os bancos americanos normalmente são muito focados em empréstimos, os bancos brasileiros não são, além de serem focados em empréstimos, geram dinheiro com seguros, com investimentos, com gestão de fundo, meios de pagamento, serviço bancário. Então, são fontes de receita muito mais diversificadas. Carteira de crédito aí, comparado a outros bancos, ele não bota quais são. Market share rural, 63%. Então, o Banco do Brasil é muito importante nesse setor para poder financiar o agronegócio. Gestão de recursos de terceiros também muito bom. E a BB Seguridade aí, como ele detendo a participação da BB Seguridade, tem essa questão do contrato terminar em 2032, se eu não me engano, mas é muito difícil não renovar, né? Pode não ser nas mesmas condições, mas eu acho muito difícil. Crédito consignado também mais de 20%. Ó, presente em 98,8% dos municípios brasileiros. Foi aquela questão que eu falei, né? Será que realmente o banco é eficiente nesses 98% de presença no Brasil? Com certeza não, mas obviamente o governo não vai tirar agências de alguns lugares, porque às vezes o Banco do Brasil é o único banco de uma determinada cidade. Então, ele fica lá com a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. A Caixa Econômica eu estou falando aqui só como exemplo, não está aqui dentro. Mas, por exemplo, lá uma cidade interior do Acre, cara, abre lá uma Caixa Econômica para atender a população, ou interior do Rio de Janeiro. Estou dando só um exemplo, né? Interior de São Paulo, que não tem uma população muito grande, interior de Minas Gerais. E aí colocam lá uma agência só para poder atender as pessoas. Mas ele tem participações aqui em outros países, então presente em 15 países, 23 pontos de atendimento. Eu sei que nos Estados Unidos ele tem o BB Américas lá em Miami, que apesar de não ser o BB em si, é uma vertente aí separada do Banco do Brasil. Mas é interessante que ele tem presença em vários países, né? Bem interessante. 92 países, ó, 689 bancos. Aqui um pouco da estrutura da composição acionária, conforme eu falei, União Federal 50%, tem que aceitar isso aqui. 20% de capital estrangeiro e quase 30% de free float. Então, bem tranquilo aí para os investidores brasileiros investirem. Aqui as notas de rating, das agências de rating. Assembleia, blá blá blá. Isso aqui é o que? Organograma não. Processo decisório, não, também não. Linha do tempo, a primeira limpeza listada em bolsa, então, conforme eu falei, estava errado lá no fundamentante, a gente puxa da CVM o valor que está lá, padrão, mas, aí ó, 1906 foi a primeira empresa listada em bolsa. Antigamente a bolsa era diferente do que é hoje, né, assim, esse mercado de capitais era muito mais restrito e tal, mas é interessante a gente ver esse dado, né? Eu particularmente não sabia, fiquei sabendo agora. Capitalização, estruturação, blá blá blá. Você vê que na década de 90 ele foi bem conturbado, um período bem conturbado, mas depois nos anos 2000 ele realmente virou a chave e conseguiu atingir Itaú e Bradesco em relação a resultados, né? Margem, ROI e afins. Aí converteu lá as PNs em ONs em 2002, isso foi muito importante para o Banco do Brasil. Na minha visão, pelo menos, é o único banco que é do novo mercado na Bolsa. Então isso gera sim um diferencial para ele, apesar de ter o governo por trás. Ações do BB, blá blá blá, oferta pública de aquisição, não sei o que, ações, não. Ingresso no novo mercado em 2006. Então ele converteu em 2002 e foi em 2006. Aí teve outras ofertas no meio do caminho. A ADR lá nos Estados Unidos em 2009 no mercado OTC. Oferta pública da BB Seguridade em 2013. Então o Banco do Brasil resolveu destravar esse valor de dentro dele. E nos últimos anos não teve tanta assim mudança. Sustentabilidade, blá blá blá, acho que não tem muito o que falar aqui. Experiência do cliente, ó, também focando nos canais digitais, ó, transações 86,7% dos canais digitais, agências digitais especializadas 675, clientes digitais quase 20 milhões, então o banco está investindo, né? A galera que acha que os bancos estão parados, pelo contrário, estão investindo muito mais que os banquinhos nessas plataformas digitais. Aí também o segmento de clientes, né? Como que ele separa.
Cada banco faz a sua, mas no geral acaba sendo bem parecido. Então, o mercado emergente, renda abaixo de 2 mil, ou investimentos menos de 5 mil. Varejo seria de renda entre 2 e 4 mil, com investimento de 5 a 80 mil. Personalizado seria como se fosse o bebê exclusivo ali da vida. Renda mensal de 4 mil a 10 mil e investimento de 80 mil a 150 mil. Bebê estilo acima de 150 mil e até 3 milhões de investimentos e renda mensal acima de 10 mil e o private acima de 3 milhões de investimentos. Então, mais ou menos assim que ele separa os clientes hoje. E no caso da pessoa jurídica também, eles colocam pequenas e médias empresas até 30 milhões de faturamento, acima de 200 milhões. Aí ele tem microempreendedor, né, 120 mil de faturamento, microempresa 120 mil a 1 milhão, pequena empresa de 1 milhão a 5 milhões, empresa de 5 milhões a 30 milhões, middle aqui, né, upper middle, e tem as large corporate acima de 4 bilhões. Aqui falando a aceleração da transformação digital, conforme eu falei, estão investindo muito nisso. O app do Banco do Brasil tem a melhor avaliação na indústria, né? Eu lembro que quando eu usava era muito bom mesmo, comparado a outros apps. Mas os outros apps também não ficam para trás hoje em dia, né? O Bradesco, o Banco do Brasil, o Itaú, o Santander são muito bons também. Eu tenho conta nos três, então eu uso os três de vez em quando. E o BB eu já usei, hoje eu não uso mais, porque eu fechei minha conta há um tempo. Mas era muito bom na época também que eu usava. Grandes números, vem falando carteira de crédito, empresarial, produtos sociais, ó. Agrícolas é bastante relevante no Banco do Brasil. Aí no terceiro trimestre falando dos resultados, né, diminuiu um pouco o do PDD, não teve jeito. Construção do lucro, lá, PSLD ampliada, né, 5 bilhões de provisão, comeu bastante o lucro. Aqui que você entende como o banco ganha dinheiro, né? Tem a margem financeira lá, tira a PSLD, coloca as receitas também dos serviços, tira as despesas e aí chega no lucro. Deu uma diminuída também na receita de operação de crédito. O spread por segmento não é tão alto assim, né? Grandes empresas, mais governo, carteira de crédito. PCLD ampliada, né? Isso aqui é um dos principais indicadores que você tem que analisar nos bancos. Então a gente vê que no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro, eles somaram aí quase 20 bilhões de PDD acumulado em 2020, né? Bem abaixo de 2019. Mas historicamente alta no Banco do Brasil, né? No Fundamentei você consegue ver isso aqui. É historicamente alta. Qualidade de crédito, blá blá blá. A inadimplência aí, né? 90 dias até caiu, né? Não foi assim, qualidade do crédito. Acabou nem sofrendo tanto, né? Aumentou um pouquinho em março por causa do início da pandemia, mas em julho e setembro já diminuiu. Bem interessante. As receitas, né, de prestação de serviço, quase mais 7 bilhões. Então, conta corrente, aquelas tarifas bancárias, administração de fundo, seguro, capitalização também é relevante no Banco do Brasil, quase 1 bilhão de receita. Cartão de crédito, emissão de débito também, cobrança, blá, 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 consórcio, tudo aquelas receitas de bancos são bastante relevantes aí para o resultado total, né? Despesa com o pessoal, índice de eficiência de 37%, é muito bom, né? E aí o resultado consolidado, né? Comparado aí os 3 últimos trimestres aí, 2T20 e 3T19, você vê que a PDD aumentou, né? A receita caiu um pouquinho em relação ao 3T19, porque as agências fechadas é mais complicado também de vender, porque as agências ainda são muito relevantes, né, para a geração de receita dos bancos no Brasil. E o lucro aí na casa dos 3 bilhões. Então, mesmo assim, toda essa pandemia, 3 bilhões de lucro. É um absurdo. Tiveram alguns efeitos extraordinários, conforme a gente falou, plano econômico, cadê? Plano econômico e abono também aqui, então foram mais ou menos aí 400 milhões aí de não recorrente, dando o lucro que está aqui no Fundamentei, né?
3,037, provavelmente algumas diferençazinhas a mais também aqui. Olhando adiante, então, como é que o Banco do Brasil tende a se como tende a ser o futuro do Banco do Brasil, né? Então, redução de despesas, conforme eu falei, também está com um fechamento de agências aí focando mais em eficiência. Então, ele viu que não adianta ficar fazendo caridade em algumas cidades, tem que sim cortar custo, porque senão ele não vai conseguir melhorar essa margem e acompanhar Banco do Brasil aí. Banco do Brasil não, Itaú e Bradesco. E Santander, que está vindo forte nos últimos anos aí. Negócios mais integrados, fortalecer principalmente os canais digitais, né? Avançar em mercados pouco explorados, fortalecer o agro do governo e tudo isso no digital, né? Você vê que o digital está englobando tudo aqui. Então, o Banco do Brasil está bem ligado aí no futuro. No caso aqui, eu só peguei o sumário do resultado do terceiro trimestre para a gente analisar rapidinho. Então, registrou lucro de 3,5 bilhões, aumento de 5%. Na comparação com 2T20, o resultado foi influenciado principalmente pela redução do PDD, pelo desempenho positivo das receitas de prestação de serviços e controle de custos. Na comparação com 3T19, o resultado foi impactado pelo aumento do PDD, ampliado em 40%. Foi o que eu falei, né? Então, situações mais imprevisíveis geram uma PDD maior, não teve jeito. E com isso, come o lucro. Né? E aí, trouxeram efeitos positivos na resiliência da margem bruta, com aumento de 3%, diminuição de 58% nas despesas. No comparativo, o lucro líquido ajustado apresentou um decréscimo de 22%. Né? Não tem mágica, né? O banco não pode fazer mágica, né? Aqui tá aqui, blá blá blá. Ó, risco de crédito, né? É a maior PDD. E é isso, né? Então o Banco do Brasil, assim, no geral, para mim, continua uma excelente empresa, aceitando o risco do governo, não tem o que falar. Ele também tem participação na Cielo, na BB Seguridade, são outras empresas razoáveis, né? Nada assim, nossa, que maravilha, mas Cielo está passando por um momento muito complicado, mas ainda está dando 100 milhões de lucro. BB Seguridade está com resultados muito bons, mas tem essa dependência aí do Banco do Brasil, né? Um depende do outro, né, na verdade. O Banco do Brasil depende da BB Seguridade, BB Seguridade depende do Banco do Brasil. Os dois se complementam, né? Gerou muito valor nos últimos anos aí para seus acionistas, nas últimas décadas. Vem aí dando lucro todo o trimestre, então, olhando assim o trimestral, nunca deu um prejuízo desde 2011, isso é muito bom, demonstra solidez, mas tem que aceitar esse PDD um pouco mais alto e por causa do risco de crédito, né? Não tem mágica na bolsa. Mas continuo vendo como uma boa empresa, o risco maior que eu vejo é o governo por trás, acho a remuneração muito tranquila, então concordo com a média da galera aqui, é uma boa empresa e o único banco do novo mercado. Isso é um ponto muito positivo e dá exemplo tanto no segmento de listagem quanto na remuneração dos administradores. Beleza?